Marido jogou a esposa e 3 filhos na roça. Vocês são um fardo. Anos depois ele a viu na TV e se arrependeu. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O sol estava quase se escondendo quando Mariana ouviu o barulho do motor da caminhonete, cortando o silêncio da casa. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão, o cheiro quente subindo enquanto os 3 filhos, Pedro, de 8 anos, Luísa, de 6, e o pequeno João, de 3, brincavam no quintal. O dia tinha sido tranquilo, mas algo no jeito que o motor acelerou fez o coração dela apertar. Ela largou a colher de pau no balcão e correu para a janela, puxando a cortina de chita para espiar. Era o Zé, seu marido, mas o olhar dele não era o de quem voltava do trabalho cansado. Era o olhar de quem já tinha decidido tudo. Mariana enxugou as mãos no avental, sentindo um frio na barriga que não explicava. Zé chegou cedo hoje, ela disse, tentando manter a voz leve quando ele entrou pela porta dos fundos. Ele nem respondeu. Passou direto por ela, pegou uma sacola preta do canto da sala e começou a jogar as coisas dela dentro. Uma blusa velha, um par de chinelos, o caderno onde ela anotava as contas da casa. O que está acontecendo, Zé? A voz dela tremia agora, mas ele não parava. Só jogava as coisas, o barulho das roupas caindo na sacola, ecoando como um aviso. Fim de linha, Mariana. Ele finalmente falou sem nem olhar para ela. Cansei dessa vida apertada, de você e dessas crianças que só gritam. Vocês são um fardo. As palavras bateram como um tapa na cara. Mariana ficou parada, o ar preso no peito, enquanto ele seguia enchendo a sacola. Tô indo embora, encontrei alguém que presta, que não vive choramingando por aí. Ela sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não ia dar esse gosto a ele. Você tá falando sério? Ela deu um passo para frente, as mãos cerradas. Depois de tudo que eu fiz por você, Zé, eu que cuido da casa, dos nossos filhos, enquanto você gasta o dinheiro no bar. Ele riu, um som seco e cruel que fez o chão parecer sumir debaixo dela. Você nunca foi nada, Mariana. E agora não vai ser mais meu problema. Ele pegou as chaves da caminhonete e apontou para a porta. Pega essas crianças e some daqui. A roça da minha tia tá vazia. Levem o que sobrou de vocês para lá. Mariana não teve tempo de reagir. Ele já estava arrastando as sacolas para fora, jogando tudo na caçamba da caminhonete. Mãe, o que está acontecendo? Pedro apareceu na porta, os olhos arregalados, segurando a mão da Luísa. João vinha atrás, choramingando com o dedinho na boca. Vai buscar suas coisas. Zé gritou para as crianças, sem um pingo de dó. Mariana correu até eles, abraçando os 3 com força, o coração disparado. Tá tudo bem, meus amores, mentiu, a voz quebrando. Mas não estava nada bem. O caminho até a roça foi um silêncio pesado, só cortado pelo ronco do motor e pelo choro baixo do João no colo dela. A caminhonete sacolejava pela estrada de terra, levantando poeira que entrava pelas janelas quebradas. Mariana olhava para as crianças, o rostinho sujo de Luísa, os olhos assustados de Pedro, e tentava entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Zé nem olhava para ela, os dedos tamborilando no volante, como se aquilo fosse só mais um dia qualquer. Quando chegaram, o sol já tinha sumido, e a roça da tia dele parecia um pedaço de terra esquecido por Deus. Um casebre torto, com telhado furado, e paredes de taipa rachadas, cercado por mato seco e umas árvores tortas. Zé parou a caminhonete, jogou as sacolas no chão e abriu a porta do carona. Desce, ordenou sem nem virar o rosto. Mariana segurou as crianças com uma mão e desceu devagar, o chão frio batendo nos pés descalços do João. E agora, Zé? Como eu vou me virar aqui? Perguntou a voz quase sumindo. Se vira como puder, ele respondeu subindo de volta no banco. Vocês não são mais meu peso. Antes que ela pudesse dizer mais uma palavra, ele pisou fundo no acelerador e a caminhonete sumiu na estrada, deixando só uma nuvem de poeira e o eco do motor. Mariana ficou ali, no meio do nada, com as sacolas aos pés e os filhos agarrados nela. Luísa começou a chorar, um som fino que cortou o silêncio da noite. Pedro olhou para a mãe, esperando uma resposta que ela não tinha. Ela caiu de joelhos na terra seca, abraçando as crianças enquanto o vento frio soprava ao redor. O casebre parecia rir dela, com suas janelas tortas e o vazio que ele carregava.
Tudo que ela conhecia, a casa, o marido, a vida, tinha sido arrancado dela em minutos. Mãe, a gente vai ficar bem? Pedro perguntou à voz pequena. Mariana engoliu o choro, apertando os filhos mais forte. Vamos sim, respondeu, mas no fundo não sabia como. Enquanto a noite caía, ela ouviu um barulho vindo do casebre, um rangido baixo, como se algo se mexesse lá dentro. Mariana levantou os olhos, o coração acelerado, e viu uma sombra passar rápido pela janela quebrada. A noite estava escura como breu, quando Mariana segurou a mão dos filhos e deu um passo em direção ao casebre. O rangido que ela ouviu antes ecoava na cabeça dela, mas não tinha escolha. Ou encarava o que quer que fosse lá dentro, ou ficava com as crianças exposta ao frio que cortava a roça. Pedro estava agarrado na barra da saia dela, os olhos arregalados, enquanto Luísa fungava baixo, ainda chorosa. João, o menor, tremia no colo dela, o rostinho quente encostado no ombro da mãe. Mãe, tem alguém aí? Pedro sussurrou, a voz quase sumindo no vento. Não sei, filho, Mariana respondeu, tentando soar firme. Mas a gente precisa entrar. Ela empurrou a porta com o ombro e a madeira velha gemeu, abrindo devagar. O cheiro de terra molhada e mofo bateu no rosto dela, misturado com um leve ranço que fez o estômago revirar. A luz da lua entrava pelas frestas do telhado, desenhando sombras tortas no chão de terra batida. Mariana deu mais um passo, os pés descalços sentindo o frio da chão úmido, e então viu um par de olhos brilhando no canto escuro. Ela congelou, apertando João contra o peito. Fica atrás de mim, sussurrou para os filhos, o coração disparado. Mas antes que pudesse recuar, a coisa se mexeu. Um vulto pequeno, rápido, que correu para o lado e sumiu num buraco da parede. Era só um rato. Mariana soltou o ar que nem sabia que estava segurando, o alívio misturado com um peso que não saía do peito. Tá tudo bem, era só um bichinho, disse, mais para se convencer do que para as crianças. Com as mãos trêmulas, ela largou as sacolas num canto e tentou enxergar o que tinha ali. O casebre era um caos. Uma mesa manca, uma cadeira sem encosto, uns trapos jogados no chão. No fundo, um colchão velho, cheio de manchas, parecia o único lugar para deitar. Vamos arrumar isso aqui, falou, puxando os filhos para perto. Pedro pegou a sacola e começou a tirar as coisas, enquanto Luísa se encolhia num canto abraçando os joelhos. João, exausto, já estava quase dormindo no colo dela. Mariana pegou os trapos e improvisou um pano para cobrir o colchão. Vocês deitam aqui, disse, ajudando as crianças a se ajeitar. Pedro e Luísa se espremeram no espaço pequeno e ela colocou João entre os dois, cobrindo eles com a blusa que tinha trazido. Mãe, eu tô com fome, Luísa murmurou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mariana sentiu um nó na garganta. Não tinha comida nem água, só o eco das palavras do Zé martelando na cabeça. Vocês são um fardo. Eu vou resolver isso amanhã, meu amor, respondeu, acariciando o cabelo dela. Mas enquanto as crianças fechavam os olhos, o peso da realidade caiu sobre ela. Como ia sustentar 3 filhos num lugar daqueles? Sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, só com a roupa do corpo e um casebre caindo aos pedaços. Ela sentou no chão ao lado do colchão, abraçando os joelhos. O silêncio da noite quebrado só pelo barulho do vento nas árvores lá fora. Foi então que ouviu de novo. Um som diferente, mais leve, como um farfalhar vindo do quintal. Mariana levantou devagar, o coração acelerado outra vez. Pegou a lanterna quebrada que achou na sacola e apontou para o lado de fora, pela janela torta. A luz fraca mostrou o mato alto balançando, mas entre as ervas secas, algo brilhou por um segundo. Ela estreitou os olhos tentando entender o que era. Parecia uma lata, ou talvez um pedaço de metal, jogado ali no meio do nada. Ela saiu do casebre, os pés descalços pisando na terra gelada, e se aproximou do mato. O vento soprava forte, carregando um cheiro de chuva que vinha vindo. Quando chegou mais perto, viu que não era só uma lata, era uma caixa de metal enferrujada, meio enterrada no chão. Mariana se abaixou, puxando com cuidado, e a terra cedeu fácil. A caixa era pesada, com um cadeado quebrado pendurado na tampa. Ela hesitou, olhando para as crianças dormindo lá dentro antes de abrir. Dentro tinha um monte de papéis velhos, amarelados pelo tempo, e um saquinho de pano amarrado com barbante.
Mariana abriu o saquinho com os dedos trêmulos e deixou escapar um suspiro. Era um punhado de sementes. Pequenas, secas, mas ainda inteiras. Nos papéis, rabiscos tortos falavam de uma horta que alguém tinha tentado plantar ali anos atrás. Tomate, abóbora, manjericão. Ela leu em voz baixa, o coração batendo mais rápido. Não era muito, mas era alguma coisa. Ela guardou a caixa debaixo do braço e voltou para o casebre. O frio da noite cortando a pele. Enquanto as crianças dormiam, Mariana ficou olhando para as sementes na mão, o pensamento girando. Será que dava para fazer alguma coisa com aquilo? Será que a terra seca da roça podia dar vida de novo? Ela não sabia, mas pela primeira vez desde que Zé tinha ido embora, sentiu um calorzinho no peito. Pequeno, fraco, mas ali. De repente, um trovão cortou o céu e a chuva começou a cair, pingando pelo telhado furado. Mariana correu para proteger as crianças, puxando o colchão para um canto menos molhado. Mas enquanto a água batia no chão, ela ouviu outro barulho. Um estalo vindo do fundo do casebre, como se algo tivesse cedido na parede. A chuva caía sem dó, batendo no telhado furado, como se quisesse derrubar o casebre de uma vez. Mariana segurava as crianças debaixo do colchão, o coração disparado enquanto a água pingava pelo chão de terra, formando poças escuras. O estalo que ela ouviu antes veio de novo, mais alto, e ela virou o rosto para o fundo do casebre. Uma rachadura na parede de taipa estava se abrindo, a terra molhada cedendo com o peso da chuva. "Mãe, tá caindo tudo!" Pedro gritou agarrado na irmã enquanto Luísa chorava baixo, o rostinho sujo de lama. "Tá tudo bem. Fica calmo", Mariana disse, mas a voz dela tremia. Ela largou a caixa de sementes no canto e correu para pegar a sacola, tentando cobrir a rachadura com o pano velho. Não adiantava muito. A água entrava pelas frestas e o vento uivava lá fora, balançando as árvores da roça como se fosse arrancar tudo. João, o menor, acordou com o barulho e começou a chorar, um som fininho que cortava o peito dela. Mariana voltou para os filhos, abraçando os três com força, o frio da chuva molhando a roupa dela. "Eu não vou deixar isso nos derrubar", sussurrou, mais para si mesma que para as crianças. Mas enquanto falava, a parede rangeu outra vez, e um pedaço de taipa caiu com um baque surdo, jogando terra molhada no chão. Mariana puxou o colchão mais para o canto, os braços doendo de tanto esforço. A noite parecia infinita, o barulho da tempestade misturado com o choro dos filhos e o peso de tudo que tinha acontecido. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando lembrar de algum dia feliz, mas só vinha a cara do Zé rindo dela. Quando a chuva finalmente acalmou, o céu já estava clareando. Um cinza pesado que não prometia nada bom. Mariana levantou devagar, o corpo moído de cansaço, e olhou para o estrago. O casebre estava um caos. O chão virado lama, a parede com um buraco do tamanho de um balde, e as coisas dela espalhadas na bagunça. Pedro e Luísa dormiam encolhidos no colchão, o rostinho sujo de terra, enquanto João fungava no colo dela. Ela pegou a caixa de sementes ainda seca no canto e segurou firme, como se fosse a única coisa que restava. Com o dia raiando, Mariana saiu do casebre, o ar frio batendo na cara. A roça estava encharcada, o mato alto tombado pela chuva, mas o cheiro de terra molhada trouxe um alívio que ela não esperava. Talvez essa água faça bem para alguma coisa, pensou, olhando para as sementes na mão. Mas antes de qualquer coisa, precisava resolver o básico. Comida para os filhos, um teto que não caísse na cabeça deles. Ela voltou para o casebre, acordou as crianças e disse, com a voz mais firme que conseguiu: "Vamos arrumar isso aqui hoje." Pedro esfregou os olhos ainda sonolento. "Como, mãe? Tá tudo quebrado." Mariana ajoelhou na frente dele, segurando o rostinho magro do menino. "A gente vai dar um jeito, filho. Não tem outro caminho." Luísa levantou devagar, os cabelos embaraçados, e João ficou agarrado na perna dela, quietinho. Ela pegou os trapos molhados e começou a limpar o chão, ensinando as crianças a ajudar. Pedro juntava a lama com as mãos, enquanto Luísa tentava secar o colchão com um pano. Foi aí que Mariana ouviu um barulho diferente, um ronco baixo, como de um motor velho vindo da estrada de terra. Ela parou, o coração acelerado, e correu para a janela. Um tratorzinho caindo aos pedaços apareceu na curva, puxando uma carroça cheia de madeira e ferramentas. Quem guiava
Era um homem magro, de chapéu de palha, com uma barba rala que cobria metade do rosto. Ele parou o trator na frente do casebre e desceu, limpando as mãos numa calça surrada. Bom dia, ele falou, a voz rouca, mas calma. Meu nome é seu Manuel. Moro ali na outra roça. Vi a tempestade ontem e vim ver se precisava de ajuda. Mariana ficou sem saber o que dizer, o cansaço pesando nos ombros. A gente tá tentando sobreviver, respondeu, apontando para o casebre destruído. Manuel deu uma olhada no buraco da parede e coçou a barba. Isso aí não aguenta outra chuva. Se quiser, posso ajudar a consertar. Mariana hesitou. Não conhecia o homem, e depois do Zé, confiar em alguém parecia arriscado. Mas os filhos estavam com fome, o teto estava caindo, e ela não tinha como dizer não. Tá bem, respondeu, inclinando a cabeça. Mas eu não tenho como pagar. Manuel riu baixo em um som que não tinha maldade. Não precisa pagar nada, dona. Só trouxe umas coisas que sobraram lá em casa. Vamos botar esse lugar de pé. Ele começou a descarregar a madeira da carroça, enquanto Mariana olhava para os filhos, uma mistura de alívio e dúvida no peito. Pedro correu para ajudar, carregando um pedaço de tábua maior que ele, e até Luísa deu um sorriso tímido. Enquanto Manuel martelava a primeira tábua na parede, Mariana pegou as sementes e guardou no bolso da saia, pensando no que podia fazer com elas. Mas antes que pudesse planejar mais, João apontou para o mato, os olhinhos arregalados. Mãe, tem uma coisa brilhando ali. O sol estava começando a esquentar a roça quando João apontou para o mato, os dedinhos gorduchos tremendo de curiosidade. Mãe, tem uma coisa brilhando ali. Mariana parou de ajudar seu Manuel com as tábuas e virou o rosto, os olhos apertados contra a luz da manhã. O brilho vinha de um canto do terreno, onde o mato alto tinha tombado com a chuva da noite passada. Ela largou o martelo no chão e limpou as mãos na saia, sentindo um calorzinho de esperança que não sabia explicar. Vem comigo, Pedro, ela chamou, pegando a mão do filho mais velho. Luísa ficou com João, os dois sentados no colchão molhado, enquanto seu Manuel continuava pregando a madeira na parede do casebre. Cuidado onde pisa, dona, ele gritou, sem tirar os olhos do trabalho. Mariana acenou com a cabeça, mas já estava focada no brilho. Ela e Pedro abriram caminho pelo mato, os galhos secos arranhando as pernas, até chegarem num pedaço de terra mais firme. Ali, meio enterrado na lama, estava um facão velho, a lâmina enferrujada, mas ainda brilhando onde o sol batia. Mariana se abaixou, puxando o cabo com cuidado, e sentiu o peso da ferramenta na mão. Era disso que o João estava falando, Pedro disse, os olhos arregalados. Ela virou o facão de um lado para o outro, o metal frio contra os dedos calejados. Não era grande coisa, mas para quem não tinha nada era um começo. Com isso a gente pode limpar esse mato, ela falou, mais para si mesma que para o filho. De volta ao casebre, Mariana mostrou o facão para seu Manuel. Ele parou o martelo no ar e deu um assobio baixo. Tá meio acabado, mas dá para afiar. Quem sabe até cortar umas coisas por aí. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, o primeiro desde que o Zé tinha ido embora. Então vamos usar, respondeu, guardando as sementes no bolso. A ideia de fazer algo com as mãos, de botar ordem naquele caos, estava começando a crescer dentro dela. Enquanto seu Manuel terminava de tapar o buraco da parede, Mariana pegou o facão e começou a cortar o mato perto do casebre. Pedro ajudava, arrancando as ervas com as mãos, e até Luísa veio atrás, carregando João no colo. O sol subia no céu, o calor fazendo o suor escorrer pela testa dela. Mas cada golpe no mato parecia tirar um pedaço do peso que carregava. Mãe, para que a gente está limpando isso? Luísa perguntou, limpando o rosto sujo com a manga da blusa. Para plantar, filha, Mariana respondeu sem parar de cortar. Aquelas sementes que eu achei, elas podem virar comida para a gente. Pedro olhou para ela, o rostinho franzido. Mas a gente não sabe plantar, mãe. Ela parou por um segundo, o facão pendurado na mão, e respirou fundo. Não sabia mesmo, mas vou aprender. A gente não tem outro jeito. As palavras saíram firmes, e ela viu um brilho nos olhos do menino, como se ele acreditasse nela. Seu Manuel terminou a parede e se aproximou, enxugando o suor da testa com um pano velho. Tá ficando bom isso aí, ele disse, apontando para o pedaço limpo. Se quiser, posso trazer umas mudas que tenho lá em casa. Não é muito, mas ajuda a começar. Mariana hesitou,
O orgulho querendo dizer não, mas o olhar das crianças com fome falou mais alto. Tá bem, seu Manuel. Obrigada, respondeu inclinando a cabeça. Ele foi embora no tratorzinho, prometendo voltar no dia seguinte. E Mariana ficou com os filhos, olhando para o terreno que começava a tomar forma. O casebre estava mais firme agora, com a parede consertada, mas ainda era um lugar triste. Chão de terra, telhado furado, sem comida na mesa. Ela pegou as sementes do bolso e espalhou na mão, imaginando tomates vermelhos, abóboras gordas. Vai dar certo, sussurrou, mais para convencer a si mesma. O dia passou rápido, com as crianças ajudando a limpar o que podiam. Quando o sol começou a baixar, Mariana levou os filhos para dentro, o cansaço pesando nos ombros. Ela improvisou uma sopa rala com umas batatas murchas que achou na sacola, o cheiro fraco enchendo o casebre. É pouco, mas amanhã vai ser melhor, disse servindo os filhos. Pedro comeu em silêncio, enquanto Luísa dava colheradas para o João, os olhinhos dele fechando de sono. Enquanto as crianças dormiam, Mariana ficou sentada no chão, o facão ao lado e as sementes na mão. O silêncio da roça era pesado, só cortado pelo barulho dos grilos lá fora. Ela pensou no Zé, na cara dele rindo enquanto jogava as sacolas na caminhonete, e sentiu um fogo subir pelo peito. Não ia deixar ele vencer. Não ia deixar os filhos passarem fome por causa dele. De repente, um som cortou a noite. Um latido baixo, vindo do fundo do terreno. Mariana levantou devagar, pegando o facão com uma mão trêmula. Ela abriu a porta do casebre, o coração batendo forte, e viu um cachorro magro, de pelo sujo, parado no mato, os olhos brilhando na escuridão. O latido do cachorro ecoou baixo na noite, fazendo Mariana segurar o facão com mais força. Ela ficou parada na porta do casebre, o vento frio da roça soprando no rosto, enquanto os olhos do bicho brilhavam na escuridão. Era magro, o pelo todo embolado de sujeira, as costelas aparecendo sob a pele. Mãe, o que é isso? Pedro sussurrou aparecendo atrás dela, ainda meio dormindo. Mariana fez sinal para ele ficar quieto, o coração batendo rápido, mas o cachorro não se mexeu. Só ficou lá, olhando como se esperasse alguma coisa. Não sei, filho, ela respondeu, abaixando o facão devagar. Parece que está perdido. Ela deu um passo para fora, os pés descalços na terra fria, e o cachorro abanou o rabo, um movimento fraco, mas que fez o peito dela apertar. Você tá com fome, né? Murmurou, pensando nos filhos que mal tinham comido. Mas aquele bicho parecia tão sozinho quanto ela, e Mariana não conseguiu virar as costas. Fica aí, disse pro Pedro, entrando para pegar um pedaço da sopa rala que sobrou. Ela jogou a batata murcha no chão perto do mato, e o cachorro se aproximou devagar, cheirando antes de comer com uma pressa triste. Ele pode ficar com a gente? Luísa perguntou, agora acordada, espiando pela porta com João agarrado na perna dela. Mariana hesitou, o peso de mais uma boca para alimentar caindo sobre ela. Mas os olhos das crianças estavam brilhando, e ela não teve coragem de dizer não. Por enquanto, respondeu, a voz suave. Vamos chamar ele de Sol, por causa do rabo amarelo. O cachorro Sol ficou rondando o casebre enquanto as crianças voltavam a dormir, o barulho do ronco leve delas enchendo o silêncio. Mariana sentou no chão, o facão ao lado, olhando para o bicho que agora deitava no mato. Você e eu, hein? Sussurrou, um sorriso cansado no rosto. O dia seguinte amanheceu com o sol esquentando a terra molhada e ela acordou cedo, o corpo doendo, mas a cabeça cheia de planos. As sementes estavam no bolso da saia, e o terreno limpo por ela e Pedro parecia chamar. Seu Manuel chegou logo cedo, o tratorzinho tossindo fumaça enquanto puxava a carroça. Trouxe as mudas, ele gritou, descendo com um saco de pano nas costas. Mariana correu para ajudar, o coração leve pela primeira vez em dias. Ele trouxe uns pés de alface, uns raminhos de manjericão e até umas sementes de abóbora que sobraram da roça dele. Não é grande coisa, mas dá para começar, disse coçando a barba. Ela agradeceu com um aceno, os olhos fixos nas mudas como se fossem ouro. Vamos plantar hoje, Mariana decidiu, chamando as crianças. Pedro e Luísa vieram correndo, o sol atrás deles abanando o rabo. Ela pegou o facão e começou a cavar buracos na terra, ensinando os filhos a botar as sementes e as mudas no chão. Tem que cobrir direitinho assim, mostrou a mão suja de terra.
João tentava ajudar jogando terra para todo lado, e até o cachorro cavava com as patas, arrancando risadas das crianças. Ele acha que é gente, Luísa disse, o rostinho sujo, mas feliz. Seu Manuel ficou por ali, ajudando a alinhar os buracos e contando histórias da roça dele. Minha mulher plantava de tudo antes de adoecer, ele falou, o olhar perdido por um segundo. Mariana parou de cavar, sentindo o peso das palavras. Ela se foi faz tempo? Perguntou a voz baixa. Ele confirmou com a cabeça, um gesto curto. Faz uns 5 anos. Desde então, sou eu e a terra. Ela não disse nada, mas o silêncio entre os dois falou mais que palavras. O dia passou com o sol queimando o lombo e o pedaço limpo virou uma horta pequena, com linhas tortas de mudas e sementes. Mariana olhou para o trabalho, o suor escorrendo pela testa, e sentiu um orgulho que não conhecia há tempos. Vai crescer, mãe? Pedro perguntou, limpando as mãos na calça. Vai sim, filho, ela respondeu a voz firme. A gente vai fazer crescer. Seu Manuel sorriu, batendo a terra das botas. Se precisar de mais coisa, é só chamar. Quando ele foi embora, Mariana levou as crianças para dentro, o cansaço pesando nos ombros, mas o peito mais leve. Ela fez uma fogueira do lado de fora com uns gravetos secos, o cheiro de fumaça subindo enquanto o sol deitava perto do fogo. Mãe, a gente vai ficar aqui para sempre? Luísa perguntou, os olhinhos brilhando na luz das chamas. Mariana respirou fundo, olhando para as mudas na terra. Não sei, filha, mas por enquanto, esse lugar é nosso. A noite caiu tranquila, o barulho dos grilos misturado com o ronco do sol dormindo na porta. Mariana ficou acordada, mexendo no fogo com um graveto, pensando no Zé e na vida que ele jogou fora. Ela estava começando a acreditar que podia fazer alguma coisa ali, mas o pensamento foi cortado por um barulho novo, um som de passos leves, vindo do mato escuro além da horta. O som dos passos no mato fez Mariana agarrar o facão com força, o coração pulando no peito. A fogueira crepitava abaixo, lançando sombras dançantes na horta, enquanto o sol rosnava, as orelhas em pé. Ela ficou parada na porta do casebre, o vento frio da roça batendo no rosto, os olhos grudados na escuridão. Quem tá aí? Chamou. A voz firme, mas com um tremor escondido. Nada respondeu, só o barulho dos grilos, até que os passos voltaram, mais lentos, como se alguém tivesse tropeçado. Mãe? Luísa apareceu na porta, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado de sono. Volta para dentro, filha, Mariana disse rápido, sem desviar o olhar. O sol latiu de novo, mais alto, e então ela viu. Não era um vulto grande, mas um menino, magro e sujo, saindo do mato com as mãos levantadas. Tinha uns 12 anos, o rosto encardido, uma mochila velha pendurada no ombro. Não me machuca, tia, ele falou, a voz fininha e assustada. Mariana abaixou o facão, o coração ainda disparado. Quem é você, menino? Perguntou, dando um passo para frente. O sol parou de rosnar, mas ficou de olho, o rabo amarelo quieto. Meu nome é Tico, ele respondeu, limpando o nariz com a manga da blusa rasgada. Eu fujo de casa às vezes. Moro na vila, mas vim pegar umas frutas no mato e me perdi. Mariana olhou para ele, a desconfiança misturada com um aperto no peito. Você tá sozinho aqui? Perguntou, a voz mais suave. Ele fez que sim, os olhos baixos. Ela respirou fundo, pensando nos filhos dormindo lá dentro. Vem para perto do fogo, disse, apontando para a fogueira. Tico hesitou, mas se aproximou devagar, sentando no chão com a mochila no colo. O calor das chamas iluminou o rosto dele, mostrando arranhões nas bochechas. Por que você foge? Mariana perguntou, sentando do outro lado. Ele deu de ombros, mexendo na terra com um graveto. Meu pai bebe muito. Às vezes é melhor ficar fora. Mariana sentiu um nó na garganta, as palavras do Zé ecoando na cabeça. Vocês são um fardo. Ela conhecia aquele tipo de dor. E sua mãe? Perguntou a voz baixa. Tico balançou a cabeça. Se foi quando eu era pequeno. O silêncio caiu entre os dois, pesado, mas de um jeito que parecia unir eles. Você pode ficar aqui essa noite, Mariana decidiu, apontando para o casebre. Mas amanhã você volta para a vila. Tico fez um gesto com a cabeça, um sorriso tímido no rosto. Valeu, tia. Ele deitou perto do fogo, a mochila de travesseiro, e Mariana ficou olhando para as chamas, o pensamento girando. Um menino perdido, 3 filhos com fome,
uma horta começando. Tudo parecia demais para ela. Mas algo no jeito que o Tico falou mexeu com ela, como se ajudar ele fosse ajudar ela mesma. O sol nasceu quente, e Mariana acordou as crianças cedo, o corpo moído, mas a cabeça cheia de planos. Vamos cuidar da horta hoje, disse, enquanto Pedro esticava os braços e Luísa dava água para o João. Tico acordou com o barulho, esfregando os olhos, e o sol latiu para ele, abanando o rabo. Esse aí é o sol, Mariana falou rindo baixo. Ele fica com a gente. Tico sorriu, coçando a orelha do cachorro. Legal. Ela pegou o facão e levou todo mundo para o terreno, mostrando para as crianças como cavar mais buracos para sementes. Tico, você ajuda também, chamou, entregando um graveto para ele marcar a terra. Ele entrou no ritmo rápido, cavando com vontade, enquanto Pedro e Luísa jogavam as sementes nos buracos. João corria atrás do sol, rindo quando o cachorro pulava no mato. Para que isso, tia? Tico perguntou, limpando o suor da testa. Para plantar comida, Mariana respondeu, cortando um pedaço de mato. Essas sementes vão virar tomate e abóbora, coisas que a gente pode comer e vender. Tico arregalou os olhos. Vender? Meu pai já comprou tomate na vila uma vez, mas era caro. Mariana parou de cortar, uma ideia acendendo na cabeça. Então, se eu plantar bastante, posso levar para lá. Ele fez que sim, animado. O pessoal ia gostar, tia. O dia passou com o sol queimando o lombo, e a horta foi crescendo, as linhas de sementes marcadas na terra molhada. Mariana olhou para o trabalho, o peito cheio de um orgulho que estava virando costume. Pedro e Tico riam, jogando terra um no outro, enquanto Luísa cantava uma musiquinha para o João. Você é bom nisso, Tico, ela disse, limpando as mãos na saia. Ele sorriu, o rosto sujo, mas leve. Eu gosto de ajudar. Quando o sol começou a baixar, Mariana levou as crianças para dentro, o cansaço pesando, mas o coração mais tranquilo. Ela fez uma fogueira do lado de fora, o cheiro de fumaça subindo enquanto o sol deitava perto. Tico, amanhã você vai para a vila, né? Perguntou, mexendo no fogo. Ele confirmou com a cabeça. Vou, mas posso voltar para ajudar, se deixar. Ela sorriu, um calor subindo pelo peito. Pode sim. A noite caiu calma, as crianças dormindo com o sol na porta. Mariana ficou acordada, olhando para as sementes que sobraram, imaginando o que podia vir. Mas o silêncio foi quebrado por um barulho. Um grito abafado, vindo da estrada de terra. O grito abafado cortou a noite, fazendo Mariana pular do chão onde mexia na fogueira. O facão estava ao lado dela, e ela agarrou o cabo, o coração batendo forte no peito. O sol latiu, um som curto e nervoso, as orelhas em pé, enquanto o fogo jogava sombras tremidas na horta. Tico, fica com as crianças. Ela sussurrou para o menino, que tinha levantado com os olhos arregalados. Ele fez que sim, correndo para dentro do casebre, onde Pedro, Luísa e João dormiam. Mariana deu um passo para fora, o vento frio da roça soprando na cara, os olhos grudados na estrada de terra. O grito veio de novo, mais fraco, como se alguém tivesse sido cortado no meio da voz. Ela apertou o facão, o metal gelado contra os dedos, e caminhou devagar, o barulho dos grilos misturado com o som dos próprios passos na terra. Quem tá aí? Chamou, a voz firme, mas com um nó na garganta. Nada respondeu, só o silêncio pesado da noite. Então, ela viu. Um vulto tombado na beira da estrada, quase escondido pelo mato seco. Mariana correu, o coração na boca, e quando chegou mais perto, o vulto virou um homem. Era seu Manuel, o rosto sujo de terra, uma mão apertando o braço que sangrava por um corte feio. Dona Mariana! Ele gemeu, a voz rouca de dor. Ela largou o facão e se ajoelhou ao lado dele, o cheiro de sangue misturado com o da terra molhada. Que aconteceu, seu Manuel? Um carro me pegou na curva, ele falou, o rosto pálido. Tava voltando da vila, e o danado veio rápido demais. Mariana olhou para as pernas dele, o jeito torto que estavam dobradas, e sentiu o estômago revirar. Não se mexa, disse, rasgando um pedaço da saia para amarrar o braço dele. O sangue parou de escorrer tanto, mas o olhar dele estava ficando perdido. Precisa de ajuda, seu Manuel. Vou te levar para o casebre. Ela passou o braço dele por cima do ombro, o peso do homem quase derrubando ela, e arrastou ele pela estrada. O sol latiu quando chegaram, correndo em círculos, enquanto Tico apareceu na porta. Tia!
Ele tá vivo? Perguntou, a voz tremendo. Tá sim, menino. Mariana respondeu, ofegante. Pega água e um pano limpo. Tico correu para dentro, acordando Pedro e Luísa, que vieram atrás com os olhos arregalados. Mariana deitou seu Manoel no chão do casebre, o colchão já ocupado pelas crianças. Ele gemeu baixo, o rosto suado, enquanto ela limpava o corte com a água que Tico trouxe. Você vai ficar bem, falou, mais para convencer a si mesma. Mas o braço estava feio e as pernas pareciam quebradas. Tico, você sabe onde fica a vila? Perguntou, olhando para o menino. Ele fez que sim, rápido. Sei, tia. É para lá da estrada, umas 2 horas andando. Tenha que ir buscar ajuda, ela decidiu, o peito apertado. Leva o sol com você e volta com alguém que possa ajudar. Tico hesitou, os olhos correndo para o seu Manoel, mas pegou a mochila e chamou o cachorro. Eu volto rápido, prometeu, sumindo na noite com o latido do sol ecoando atrás. Mariana ficou ali, segurando a mão do velho, o calor dele diminuindo aos poucos. As crianças estavam assustadas, Luísa fungando baixo e Pedro tentando parecer forte. Mãe, ele vai morrer? O menino perguntou, a voz pequena. Mariana engoliu o medo, apertando a mão do seu Manoel. Não vai, filho. A gente vai cuidar dele. Ela pegou o pano e limpou o suor da testa dele. O barulho da respiração fraca enchendo o casebre. Obrigado, dona. Ele murmurou, os olhos entreabertos. Você é boa gente. O tempo passou lento. A noite ficando mais fria enquanto Mariana ficava de olho no seu Manoel. Ela pensava no Zé, na crueldade dele jogando ela ali e no jeito que a vida parecia jogar mais pedras no caminho. Mas também pensava na horta, nas sementes que estavam começando a brotar e nos filhos que dependiam dela. Não vou desistir, sussurrou, o fogo da fogueira lá fora quase apagando. Quando o céu começou a clarear, Tico voltou, o rosto vermelho de tanto correr, o sol atrás dele. Tia, eu trouxe ajuda! Gritou apontando para a estrada. Um carro velho apareceu na curva sacolejando na terra, com um homem barbudo no volante. É o seu Zeca da vila, Tico falou, ofegante. Ele tem um primo que é médico. Mariana sentiu um alívio que quase derrubou ela. Mas antes que pudesse agradecer, seu Manoel apertou a mão dela, os olhos abertos de repente. Dona Mariana, ele sussurrou, a voz fraca. Tem uma coisa que eu não te contei sobre essa roça. O sussurro do seu Manoel ficou no ar, fraco como o vento que soprava pela roça, enquanto o carro de seu Zeca parava na frente do casebre. Mariana segurava a mão dele, o coração apertado, os olhos grudados no rosto pálido do velho. Que coisa, seu Manoel? Perguntou a voz tremendo um pouco, mas antes que ele pudesse responder, os olhos dele fecharam devagar e a mão ficou mole no colo dela. Seu Manoel, ela chamou, sacudindo ele de leve, o medo subindo pelo peito. Tá vivo, dona! Seu Zeca gritou descendo do carro com uma bolsa de couro nas costas. Era um homem grande, barbudo, com uma camisa xadrez que parecia mais velha que o trator do seu Manoel. Mariana fez que sim, o alívio misturado com o susto. Tá, mas tá mal, respondeu, apontando para o braço cortado e para as pernas tortas. Tico correu para ajudar, o sol latindo atrás dele, enquanto seu Zeca se ajoelhava ao lado do ferido. Vamos levar ele para o meu primo, o doutor da vila, disse, abrindo a bolsa para pegar um pano limpo. Mariana ajudou a levantar o seu Manoel, o peso dele quase derrubando ela de novo, e carregaram ele para o banco de trás do carro. Tico, fica com as crianças, ela pediu olhando para o menino que acenou rápido. Pode ir, tias, ele respondeu, correndo para dentro do casebre, onde Pedro, Luísa e João estavam acordados, os rostinhos assustados na porta. Seu Zeca pisou fundo, o carro sacolejando na estrada de terra, e Mariana ficou olhando para o seu Manoel, o peito subindo e descendo devagar. O caminho até a vila foi um borrão de poeira e buracos, o barulho do motor enchendo o silêncio. Ele é duro na queda, esse aí, seu Zeca falou, os olhos na estrada. Já caiu de trator uma vez e voltou andando. Mariana deu um sorriso fraco, segurando a mão do velho. Ele me ajudou muito. Não sei o que ia fazer sem ele. Seu Zeca riu baixo, um som rouco. A roça junta gente assim, dona. Quem fica, luta. Chegaram na vila com o sol já alto, o calor subindo da terra. O primo do seu Zeca, um médico magro de óculos tortos, estava esperando numa casa pequena perto da praça. Traz ele para cá,
chamou, apontando para uma maca improvisada. Mariana e seu Zeca carregaram o seu Manuel para dentro, o cheiro de álcool e remédio enchendo o ar. O doutor examinou rápido, franzindo a testa. O braço tá feio, mas dá para salvar. As pernas tão quebradas, vai levar tempo. Mariana ficou do lado de fora, os braços cruzados, enquanto o médico trabalhava. Seu Zeca sentou num banco, acendendo um cigarro. Você é a mulher que ficou na roça do Zé, né? Perguntou, soprando fumaça. Ela fez que sim, o nome do marido batendo como uma lembrança ruim. Sou. Ele me jogou lá com meus filhos. Seu Zeca coçou a barba, o olhar perdido. Ouvi falar. O Zé tá na cidade agora, vivendo com uma moça nova. Mas dizem que tá quebrado. Mariana sentiu um frio na barriga, mas não disse nada. O Zé podia estar afundado, mas ela não ia deixar isso alegrar ela. Não ainda. Obrigada por ajudar, falou, mudando de assunto. Seu Zeca apagou o cigarro no chão. De nada, dona. Se precisar de algo na vila, é só me chamar. O médico saiu da casa limpando as mãos num pano. Ele vai ficar bem, mas precisa ficar aqui uns dias, disse, ajustando os óculos. O alívio bateu forte e Mariana agradeceu com um aceno, o cansaço pesando nos ombros. Ela voltou para a roça com seu Zeca, o carro sacolejando de novo, o silêncio entre eles mais leve. Quando chegaram, Tico correu para encontrar ela, o sol atrás dele. Tia, ele tá vivo? Perguntou ofegante. Tá sim, menino. Ela respondeu, bagunçando o cabelo dele. Vai ficar na vila até melhorar. Pedro e Luísa vieram atrás, o João no colo da irmã, e abraçaram a mãe, o rostinho sujo, mas aliviado. O dia passou com Mariana cuidando da horta. O facão cortando o mato enquanto as crianças jogavam água nas mudas. Tico ajudava, marcando a terra com um graveto, o sol correndo entre eles. Tia, quando o seu Manuel voltar, a gente vai ter tomate? Perguntou, os olhos brilhando. Mariana riu, o som saindo fácil. Vai sim, Tico, e abóbora e o que mais a gente plantar. Ele sorriu, cavando com mais força, e ela sentiu um calor no peito. A roça estava virando alguma coisa. Quando o sol baixou, Mariana levou todo mundo para dentro, o casebre parecendo menos vazio com o Tico ali. Ela fez uma sopa rala com as últimas batatas, o cheiro fraco enchendo o ar. Mãe, o seu Manuel falou de um segredo? Pedro perguntou, comendo devagar. Mariana parou a colher no ar, lembrando do sussurro dele. Falou, filho, mas ele não terminou. Ela ficou pensando, o olhar perdido na parede consertada. A noite caiu tranquila, o barulho dos grilos misturado com o ronco do sol na porta. Mariana ficou acordada, mexendo nas sementes que sobraram, o pensamento no seu Manuel e no que ele quis dizer. Mas o silêncio foi cortado por um barulho novo, um choro baixo, vindo do mato atrás do casebre. O choro baixo vindo do mato fez Mariana largar as sementes no chão do casebre, o coração acelerando no peito. O sol latiu, um som curto e nervoso, enquanto as crianças dormiam encolhidas no colchão, o ronco leve delas misturado com o barulho dos grilos. Ela pegou o facão, o cabo enferrujado já familiar na mão, e abriu a porta devagar, o vento frio da roça batendo no rosto. Quem tá aí? Chamou, a voz firme, mas com um tremor escondido. O choro parou por um segundo, depois voltou, mais fraco, como um lamento. Mariana deu um passo para fora, os olhos grudados no mato atrás do casebre, onde a horta terminava e a escuridão engolia tudo. O sol foi na frente, o rabo amarelo balançando, e ela seguiu, os pés descalços, sentindo a terra gelada. Tico, fica de olho nas crianças, sussurrou para o menino que tinha levantado com o barulho, a mochila ainda no ombro. Ele fez que sim, voltando para dentro, enquanto ela avançava para o mato, o facão pronto. O choro guiou ela por entre os galhos secos, o som ficando mais claro a cada passo. Ela afastou uma moita com a mão livre e parou, o ar preso no peito. Era uma mulher, encolhida no chão, as roupas rasgadas e o rosto sujo de terra. Tinha uns 30 anos, o cabelo embaraçado caindo nos olhos, e segurava um pano contra o peito como se fosse a única coisa que restava. Ei, você tá bem? Mariana perguntou, abaixando o facão devagar. A mulher levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Me ajuda, ela sussurrou, a voz quebrada. Mariana se ajoelhou ao lado dela, o cheiro de suor e medo subindo no ar.
Que aconteceu? Perguntou, o coração apertado. A mulher fungou, limpando o nariz com a manga. Meu nome é Clara. Meu marido... Ele me bateu de novo. Eu corri, mas me perdi. As palavras bateram fundo em Mariana, o eco do Zé jogando ela e os filhos na roça, voltando como um soco. Você tá segura agora, disse, segurando o ombro dela. Clara tremia, o corpo magro parecendo menor no mato. Vem comigo, Mariana falou, ajudando ela a levantar. O peso da mulher era leve, mas ela tropeçava a cada passo, o choro voltando baixo. Mariana levou ela para o casebre, o sol latindo atrás, e sentou ela perto da fogueira que ainda ardia do lado de fora. Tico, pega água, pediu, enquanto as crianças acordavam, os olhinhos curiosos na porta. Quem é ela, mãe? Pedro perguntou, esfregando o rosto. É uma amiga, Mariana respondeu, a voz calma para as crianças. Tico trouxe a água, e Clara bebeu devagar, as mãos trêmulas, segurando o copo. Obrigada, ela murmurou, o olhar perdido nas chamas. Mariana sentou do outro lado, o facão no chão e ficou olhando para ela. Você não precisa voltar para ele, disse, as palavras saindo firmes. Clara fez que não com a cabeça, um gesto pequeno. Não vou, mas não sei para onde ir. Fica aqui por enquanto, Mariana decidiu, o peito apertado, mas certo. A gente está se virando, você pode ajudar. Clara levantou os olhos, surpresa. Você não me conhece. Mariana deu um sorriso cansado. Já passei por isso, Clara. Sei como é. O silêncio caiu entre elas, pesado, mas quente, como se dividissem um pedaço da mesma dor. O dia amanheceu com o sol esquentando a roça, e Mariana acordou todo mundo cedo. Vamos trabalhar na horta, disse, enquanto Pedro e Luísa saíam do colchão, o João ainda sonolento no colo da irmã. Tico e Clara vieram atrás, o menino animado e a mulher hesitante, o pano ainda agarrado no peito. Eu sei cavar, Clara falou, a voz baixa, mas firme. Mariana entregou um graveto para ela. Então cava aqui, perto das mudas. A horta cresceu mais aquele dia, o facão de Mariana cortando o mato, enquanto Tico e as crianças jogavam sementes nos buracos. Clara trabalhava quieta, as mãos firmes na terra, o rosto menos pálido com o sol batendo. Você já plantou antes? Mariana perguntou, limpando o suor da testa. Clara fez que sim. Na casa do meu marido, eu cuidava de umas flores, mas ele jogava tudo fora quando ficava bravo. Mariana parou, o facão pendurado na mão. Aqui ninguém vai jogar nada fora. O sol subiu alto, o calor queimando o lombo, mas o terreno estava ficando bonito, com linhas de mudas brotando na terra. Mãe, olha como tá grande! Luísa gritou, apontando para as primeiras folhas verdes. Mariana sorriu, o orgulho subindo pelo peito. Clara deu um sorriso tímido, o primeiro desde que chegou, e Tico riu, jogando terra no sol, que corria feliz. A gente vai ter comida logo, Pedro disse, os olhos brilhando. Quando o dia acabou, Mariana levou todo mundo para dentro, o casebre cheio com mais uma pessoa. Ela fez uma sopa com as últimas batatas, o cheiro fraco mas quente enchendo o ar. Mãe, a Clara vai ficar com a gente? João perguntou, a voz miúda. Mariana olhou para ela, que baixou os olhos. Se ela quiser, respondeu, a voz suave. Clara fez um gesto com a cabeça, um agradecimento quieto. A noite caiu tranquila, o sol dormindo na porta, enquanto as crianças roncavam. Mariana ficou acordada, mexendo nas sementes, o pensamento no seu Manoel e no segredo que ele não contou. Mariana acordou enquanto o sol nascia na roça, o calor subindo da terra molhada. Ela saiu do casebre, o facão na cintura, os olhos na estrada, onde um ronco de motor cortava o silêncio. O sol latiu correndo para o mato, enquanto Pedro, Luísa e João apareciam atrás, Tico e Clara logo depois. Um furgão branco surgiu na curva, o logotipo de uma TV brilhando na lateral. Um homem de terno desceu, caderno na mão, seguido por outro com uma câmera. Você é a Mariana dos orgânicos? Perguntou sorrindo. Ela fez que sim, o peito inchado de orgulho. Sou eu. Ele apontou para a horta, os tomates gordos e as abóboras brilhando. Queremos gravar sua história para a TV. Você tá famosa na vila. As crianças gritaram de alegria e Mariana riu, o som leve enquanto assentia. A gravação começou. O casebre firme com telhado novo, a câmera pegando cada detalhe da roça que ela tinha transformado. Conta tudo, o homem pediu.
E ela respirou fundo, o cheiro de terra subindo no ar. Meu marido me jogou aqui com meus filhos, disse que éramos um fardo. Começou o facão na cintura como prova. Mas achei sementes, plantei, lutei. Hoje isso é nossa vida. A câmera focou nos brotos, nas crianças rindo, no sol correndo. Seu Manuel, de volta da vila com uma bengala, sentou ao lado dela, os olhos brilhando. O programa foi ao ar semanas depois, e Mariana viu na TV da vila o rosto dela na tela enquanto Pedro gritava: "Mãe, você é famosa!" Naquela tarde, um homem apareceu na roça, diferente dos outros. Era alto, de pele queimada, com um sorriso tímido e uma caixa de ferramentas na mão. "Meu nome é Rafael", disse, coçando a nuca. "Vi você na TV. Trabalho com madeira na vila. Vim oferecer ajuda para o telhado." Mariana hesitou, o coração batendo diferente, mas o jeito calmo dele a fez sorrir. "Tá bem", respondeu, e ele ficou, consertando o casebre enquanto contava histórias da vida dele. Um viúvo que criava a sobrinha sozinho. Os dias viraram meses. Rafael voltando sempre, trazendo madeira, risadas e um calor que Mariana não conhecia desde o Zé. Uma noite, enquanto ele consertava a cerca, ela levou um copo d'água para ele, os filhos rindo com o sol. "Você não cansa de vir aqui?" perguntou brincando. Ele olhou para ela, os olhos firmes. "Não, Mariana. Gosto de estar perto de você." O coração dela disparou, e ela soube. Era amor, verdadeiro, simples como a terra que plantava. Mas o passado voltou numa tarde quente, o ronco da caminhonete do Zé cortando a paz da roça. Ele desceu magro e acabado, o cabelo ralo nos olhos. "Mariana?" chamou, a voz rouca. "Vi você na TV, os orgânicos. Vim pedir perdão." Ela ficou firme, o facão na cintura, Rafael ao lado com os filhos atrás. "Perdão?" riu seca. "Você me jogou aqui para morrer, Zé. Agora quer o quê?" Ele baixou a cabeça, os olhos molhados. "Perdi tudo, a moça, o dinheiro. Você venceu e eu sou nada." "Eu não venci para te mostrar nada", disse a voz cortante. "Venci para viver. Some." Zé hesitou, o rosto afundado, mas subiu na caminhonete e sumiu, a poeira subindo como um adeus. Mariana respirou fundo, Rafael segurando a mão dela, o toque quente dizendo mais que palavras. O peso do Zé foi embora e ela sentiu só paz. Os anos passaram, a horta virando um império de orgânicos, as caixas indo para as feiras com Tico, agora um rapaz, e Clara, firme na terra. Seu Manuel chamou Mariana uma tarde, a bengala marcando o chão. "Lembra do segredo da roça?" perguntou, os olhos brilhando. Ela fez que sim, curiosa. "Essa terra era da minha irmã", ele disse. "Ela plantava aqui, mas morreu jovem. Sempre quis que alguém fizesse ela viver de novo. Você fez." Mariana sentiu os olhos arderem, o segredo simples, mas pesado. "Obrigada por me dar essa chance", sussurrou, e ele sorriu, o rosto marcado pelo tempo. A roça cresceu com ela. Pedro estudando na vila, Luísa cuidando do João, Rafael construindo uma casa maior para os dois, o amor deles florescendo como os brotos. Uma noite, sob as estrelas, ela sentou com ele, o sol ao lado, as crianças rindo dentro. "Você me deu uma família", Rafael disse, a mão na dela. Ela sorriu, o cheiro de terra subindo no ar. "E você me deu um lar." A roça não era só um lugar. Era o recomeço que ela plantou com amor, suor e quem ficou. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!